Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa formação em psicanálise. Nós iremos dar continuidade à aula sobre a segunda tópica de Freud. Na primeira parte, a gente falou sobre o que seria essa segunda tópica, por que ela surgiu, a necessidade de complementar os estudos da primeira tópica, que falava sobre consciência, pré-consciente e inconsciente, e por que Freud 20 anos depois, 2 décadas depois, entendeu a necessidade de se construir um novo aparelho topográfico que venha somar esforços com o primeiro aparelho topográfico e assim dar um entendimento mais lúcido dos aparelhos mentais, da forma como os processos inconscientes acontecem e trazer atores, trazer protagonistas que vão trabalhar e operacionalizar o seu aparelho mental, o meu aparelho mental, o aparelho mental de todos nós. Nós já vimos na primeira aula o isso, né, ou id, entendemos que são sinônimos, que tratam da mesma coisa, que é só uma questão de tradução. Às vezes uma tradução que veio direto do alemão se transforma no isso, uma tradução que veio das traduções inglesas para línguas latinas se transformou no id. É meramente uma questão de tradução. E a gente viu que esse id, ele surge juntamente com o sujeito. Ele é o núcleo de todas as instâncias que a gente vai ver até agora. A gente falou só sobre o isso até agora. Eu expliquei para vocês que ele tem uma relação muito arcaica e embrionária, amarrada à ideia do corpo. Então, assim, o sujeito já nasce, ele nasce pulsando vida, né? Ele busca preservar a espécie, ele busca se desenvolver e por isso há necessidade de ter uma pulsão de vida. Expliquei tudo isso na aula passada e que por isso o isso ou id ele é a primeira instância que surge junto com o sujeito. Então ele é tão arcaico e tão anterior ao aparelho mental como a própria existência do sujeito. Se há uma vida, há um sujeito, há um ser humano, há o isso operando sobre ele, ok? Essa é a ideia. E o que eu preciso que vocês entendam a partir de agora é que as outras duas instâncias que a gente vai estudar, seja o ego e o superego, ou o eu e o supereu, eles são instâncias derivadas do isso e do id. Porque, afinal, nosso aparelho mental ele é inicialmente puro id, tá? Puro isso, né? Só essa pulsão de vida. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento do sujeito, com o sujeito sendo colocado em contato com a realidade, com o mundo externo, é que surgem as novas instâncias. E é sobre isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. E nessa aula a gente vai começar a falar sobre o eu, tá? E desenvolver um pouco mais esse conceito que é tão importante para a gente entender a psicanálise. Vamos lá, eu trouxe alguns conceitos bacanas que vai ajudar a gente a entender bem aqui. A primeira coisa que eu coloquei aqui, ó, é exatamente o que eu apresentei, ó. Diferenciação. O eu não é dado na origem, é a parte do isso modificada pelo impacto contínuo do mundo externo. Vamos entender isso aqui? Vamos lá. Eu expliquei para vocês que uma criança, ela é puro isso, né? Ela nasce pulsando e ela precisa viver, ela precisa se amamentar, ela precisa ter as suas necessidades básicas atendidas. Tendo essas necessidades básicas atendidas, ela também tem desejos sendo atendidos, desejos inconscientes, desejo de se alimentar, de evacuar, né, de liberar os esfíncteres e tudo isso produz prazer na criança, né? E esse prazer que já é um prazer de uma construção inconsciente, um prazer que é mental, vamos dizer assim, a gente já está falando de um aparelho mental, nós estamos falando mais de instinto. E isso seria essa pulsão que a gente vem estudando ao longo de toda a aula, e isso seria o id operando, né? O id dizendo, olha, eu quero me amamentar, eu quero evacuar, eu quero produzir prazer e aliviar a tensão. Afinal, o princípio operante do id, a regra máxima do id é produzir prazer, aliviar a tensão. A gente viu isso na última aula. Só que o que acontece? Nesse cenário, a gente tem um sujeito que ele é inconsciente, né? Então, tem um aparelho mental da primeira tópica, certo? Então, ele é todo inconsciente.
E ele é um sujeito, no primeiro momento, né, um sujeito que a psicanálise trabalha o conceito de eu ideal, né? Que é o eu ideal? É um sujeito autocentrado, narcísico, que acredita que ele está no centro de tudo e que o mundo tem que se mover, o mundo tem que se organizar para atender os próprios desejos do sujeito. Por isso, eu ideal, né? É um sujeito totalmente narcísico. O que acontece é que isso é rapidamente frustrado em uma criança. Rapidamente ela vai sentir um desconforto na barriga, querer se alimentar, querer ter o prazer de fazer o movimento de sucção do seio da mãe, e por algum motivo que a realidade impõe, ela não vai conseguir ter isso atendido. Às vezes a mãe não vai estar disponível naquele momento, às vezes o leite acaba, às vezes o leite da mãe seca, um monte de coisas podem acontecer. Um monte de fenômenos podem acontecer na realidade, né? E a criança ela é atravessada agora por essa realidade que diz: opa, peraí, os seus desejos não vão ser atendidos o tempo todo. Esse id que estava nadando de braçada, estava só dando evasão para as pulsões, né? A criança queria chorar, ela chorava, a criança queria bliscar, ela bliscava, a criança queria morder, ela mordia, a criança queria alimentar, ela alimentava. Ele vai entendendo o seguinte: opa, peraí, eu não consigo ser satisfeito nesse momento. Eu preciso adiar a minha satisfação. Eu preciso conter a minha necessidade de satisfação. Só que o id, ele por si só, ele é constituído, como a gente viu na aula anterior, de pulsão, desejo, produzir prazer, aliviar a atenção. E o que acontece então? O id ele tem que doar parte da sua energia para que surja, para que seja desenvolvido uma segunda instância que surge a partir desse conflito do id com essa realidade. A partir do conflito do id com esse mundo que impede que ele atenda às suas exigências a qualquer momento. E aí surge o eu. O eu é justamente, ou o ego, né? Esse conflito que existe dessa pulsão do sujeito com uma realidade posta. Ou seja, dois princípios se chocando. Como a gente está sempre vendo em psicanálise, sempre é o resultado de conflitos, né? Então, quais são os princípios que estão se chocando? Existe um princípio do prazer, que é o princípio que opera o id. Quero sentir prazer e aliviar a tensão, id. Ou isso. E o princípio da realidade, que é o princípio da consciência, como a gente viu, né? Que é, opa, peraí, não tem leite agora. Sua mãe está dormindo, não vai acordar para te dar o leite agora. Ou ninguém entendeu que você está chorando porque você está com desconforto na barriga, porque você não sabe verbalizar. Existe um monte de imposições dessa realidade. Então existe o princípio da realidade que chocou com o princípio do prazer. E esse choque, ele surge, ele faz com que se manifeste uma nova instância que precisa lidar com o resultante desse conflito. E qual que é essa nova instância que surge? É o eu. O eu, um elemento que veio para lidar com esses dois elementos, esses dois princípios, que é o princípio do prazer e o princípio da realidade. Então começa um surgimento, começa a construção desse eu a partir dessa ideia de realidade. Princípio da realidade sendo posta sob o princípio do prazer. Por que a gente fala que a o eu, ou o ego, ele é constituído por uma energia emprestada pelo id? Porque o que existe antes de mais nada? Só id. E o id ele vai ao encontro com uma realidade que choca com o id. E aqui surge uma nova instância. Essa nova instância, parte dela ainda é id. Ela é fruto do id com a realidade, mas há id ali também. Por isso que a gente está falando que existe um impacto com o mundo externo e existe uma energia que ela é emprestada, que ela é doada, que ela é entregue para o ego ser formado. Tá? Então aqui, ó, energia emprestada. O eu não possui força própria. Toda a sua energia, libido dessexualizada, é tomada de empréstimo do isso.
operando como um administrador do capital alheio, né? Eu acho interessante eu usar essa metáfora aqui, porque administrador do capital alheio é como se dissesse assim: olha, o que que move uma empresa? É o capital da empresa, que tem que pagar as contas. Mas esse capital é a empresa? Não, esse capital é o que move ela. Quem controla para onde vai esse dinheiro, todo esse capital, é o administrador. O eu é isso. O eu ele vai ao encontro dessa pulsão chamado id e diz o seguinte: eu vou te atender. Lógico que isso aqui é tudo metafórico para vocês entenderem, não existe esse diálogo, tá? Olha, eu vou te atender, mas para mim te atender eu preciso que você espere. Eu preciso que você espere e eu vou te recalcar, eu vou reprimir durante um tempo até eu conseguir satisfazer essa pulsão. Nesse momento eu não consigo satisfazer. Entende? Existe uma realidade aqui que colocou algumas consequências e que você precisa guardar. Então, olha para você ver, ele pega a própria energia do id para poder, de alguma forma, manter ele sobre recalque, manter ele sobre um nível mais inferior da mente, por exemplo, uma repressão. Entende? Aqui eu tenho uma instância que ela é derivada do isso, do id. Significa que id e ego é a mesma coisa? Não. Por quê? Porque o ego ele vai operar segundo o princípio da realidade. Aí, segundo o princípio da realidade, a gente já tem elementos que são relevantes. Quais são os elementos relevantes? A gente tem a temporalidade, a gente tem a moralidade, a gente tem o que é certo, o que é errado, o que é socialmente aceito, o que não é socialmente aceito. Existe uma série de elementos do real que atravessam o próprio sujeito, tá? Então é assim que a gente tem que entender nesse primeiro momento a origem do eu, né? O eu, ele é essa instância derivada do id e que pega parte dessa energia do id para se constituir, ok? Olha aqui, ó. Um outro elemento que tem de origem do id é o eu corporal. O que é esse eu corporal? É, nós vamos falar sobre isso em estágio de desenvolvimento psicossexual, quando a gente for falar do desenvolvimento do sujeito, dos 0 anos até ele atingir toda a constituição de seu ser, da sua personalidade. Mas só adiantando, o eu, por isso que tem essa ideia de identidade, esse nome, né? Mas não é isso que se trata. O eu aqui é uma instância mental, nós não estamos falando da identidade do sujeito, mas o eu, ele se constitui também a partir de uma percepção corporal da criança. Quando a gente está falando da criança que ela é autocentrada e o mundo opera sobre ela, olha para você ver o que há nesse imaginário da criança, de que o mundo, de alguma forma, é uma extensão dela. Ela chora e chega um peito e que é colocado na boca dela, ela sente prazer e é saciada, é alimentada. Olha no imaginário dessa criança, esse mundo ele não está desassociado dela. Ela opera esse mundo age de acordo com a vontade dela. Só que aqui, quando a gente está falando de uma realidade que é posta, uma realidade que não atende às exigências do id no momento em que ele deseja, a criança começa também a perceber que existe um corpo dela que constitui ela percebe isso se tocando, tendo primeiro acesso ao espelho, ao próprio reflexo e tudo mais. E isso ela começa a delimitar o próprio corpo e entender que ela, e aí a gente vai colocar aspas aqui, que existe muito mais sobre essa ideia de identidade, mas que ela é uma coisa, o seio da mãe é uma coisa, o berço é outra coisa e o mundo à volta dela é outra coisa. Ela começa a fazer essa distinção, por isso que eu coloquei aqui, ó. O eu não começa com um pensamento ou identidade, começa com borda, uma projeção mental de superfície do corpo, aprendida pelo tato do limite entre o que sou e o mundo. Então aqui eu tenho uma primeira ideia da criança começando a fazer essa distinção entre ela e o outro. Antes da gente começar a filosofar assim, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual o motivo da vida, qual o sentido da vida, antes de todas essas complexidades mentais que a gente trabalha, e são questões existenciais extremamente complexas, há uma ideia de o que é o sujeito em questão de corpo, de limitação, de alcance.
Aí ele vai entender que o eu, ele primeiro tem uma borda, e essa borda é o próprio corpo. E é nesse momento em que há essa ruptura com esse eu imaginário, narcísico, esse eu ideal, é que esse limite começa a ser colocado. Então aqui também há esse processo. Esse processo ele tá totalmente constituído? Não. O eu ele começa, ele surge, ele vai sendo formado, ele vai sendo constituído ao longo das experiências de vida que o sujeito vai tendo, tá? Então essa é a primeira percepção que a gente precisa entender. Existe um sujeito que ele as pulsões dele é colocada para fora do seu próprio aparelho mental. Aqui, de novo, aquele aparelho mental, ele escapando, né? Existe a ideia do sujeito, né? E aqui você tem, tá puro inconsciente, só que dentro desse inconsciente tem um mundo externo que o atravessa e que chega até ele e que opera aqui mesmo que ele não queira. E aí a necessidade de ter um eu ou ego que vai trazer um princípio de realidade para o jogo. Aí eu já tenho duas instâncias. Eu já tenho o isso, que é puro pulsional, princípio do prazer, e eu tenho um ego que atua segundo o princípio da realidade e já, de certa forma, precisa lidar com essa pulsão, com essa tensão, com essa pressão que o id coloca para ser satisfeito. E nem sempre ele vai conseguir atender aos princípios do id, que é o princípio do prazer. Às vezes a realidade vai ser sobreposta ao princípio do prazer e às vezes não. Aí vai depender de cada caso concreto, ok? Aqui é importante a gente entender, e eu vou dar um exemplo clínico aqui, que o eu é em grande parte inconsciente. É aquilo que eu acabei de explicar para vocês, né? É, eu vou pegar o aparelho mental aqui de novo para vocês aqui, ó. Se eu pego aquele aparelho mental e eu tô falando de uma criança que bem recém-nascida e ela é puro id, puro inconsciente, não tem consciência de si, do outro, do mundo, só o princípio do prazer, pulsão e desejo, certo? E aí vem o ego se coloca diante do princípio do prazer, impondo o princípio da realidade, né? O que acontece? Ele vai virar e vai fazer assim, olha, peraí, eu preciso estipular um limite aqui no sujeito. Eu preciso colocar uma percepção de realidade nesse sujeito. Agora, o que é o problema da realidade? Aqui eu entendo que possa gerar um certo nível de dificuldade, mas vem comigo, não desistam. Quando eu falo de realidade, vocês entendem que essa realidade que está colocada, ela é uma realidade objetiva, mas ela é objetiva dependendo da singularidade e subjetividade do seu observador. Vamos exemplificar. Se eu dizer para vocês assim, ó, eu estou dando uma aula para vocês e essa é uma aula maravilhosa, é uma aula muito boa. Eu amo dar essa aula, eu amo esse assunto é muito bom, é o melhor assunto de psicanálise. Toda essa fala minha, ela atravessou uma realidade, que é objetiva, que eu estou dando aula para vocês. Isso é real, vocês estão assistindo uma aula. Só que a percepção dessa realidade a qual eu internalizei, ela passou pelo crivo do eu. Houve vou usar um termo aqui, mas não quero que vocês entendam o termo negativo, mas houve um envolvimento, uma contaminação dessa realidade objetiva externa pelos meus órgãos de sentido e pela minha própria percepção mental, aonde eu coloquei diversos adjetivos nessa aula, que talvez você não coloque. A minha percepção dessa aula agora, então, ela é parte consciente e parte inconsciente. Por quê? Parte da percepção dessa aula depende do David, do que ele tem guardado sobre psicanálise, de qual trecho da aula que ele memorizou de forma afetiva e positiva. Então, olha para você ver, esse eu que traz esse princípio da realidade é constituído a partir de uma pulsão que era inconsciente e que, em algum nível, também é fantasiosa. E que, para dar sentido para o sujeito, para constituir a realidade do sujeito, a realidade do que é certo, do que é errado, para que ele entenda todos esses princípios, ainda é uma internalização, uma identificação.
ele precisa chegar na sua própria conclusão, certo? Esse fechamento de ideias que o sujeito tem que dar para essa realidade, ao qual ele assume como sendo dele. Mas para que ele assuma como sendo dele, há uma percepção singular, ao qual é diferente da minha percepção, da sua, de qualquer pessoa. Então aqui, ó, o eu não é sinônimo de consciência. Possui partes conscientes, uma percepção, partes pré-conscientes, mas a sua atividade defensiva, recalque, negação, projeção é radicalmente inconsciente. Então, além de eu perceber essa realidade, ao qual ela já é contaminada, ao qual ela é influenciada, ao qual ela é atravessada também pelo meu inconsciente, afinal ela surge a partir de uma experiência inconsciente que era demasiadamente fantasiosa, ela ainda sofre efeito de mecanismos que são inconscientes. Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso aqui. Pensem comigo na ideia de uma criança que está abrindo mão de fazer um movimento de sucção do dedo. A mãe está lá corrigindo a criança e não quer que ela faça o movimento de sucção do dedo, porque ela deslocou o objeto, né? Ela saiu do objeto seio da mãe e deslocou o objeto para o dedo. Só que a mãe, o que ela quer que aconteça? Ela quer que a criança sublime aquilo ou que ela recalque aquilo. Ela não quer que a criança ela fique encontrando outros objetos, porque senão ela encontrou a mamadeira para substituir o seio, depois o dedo e quando for adulta ela vai encontrar um cigarro. Então ela quer que a criança sublime tudo aquilo e ela vai corrigir a criança. Mas vamos supor que a criança recalque ou sublime aquilo, certo? O que está acontecendo? A criança ela vai ter que passar por um processo que é inconsciente, porque o recalque ele é inconsciente. Se eu pegar aquela experiência, ela for repreendida, a mãe danar com a criança, corrigir a criança, sei lá, passar sal no dedo da criança, tem várias coisas que se fazem para poder desestimular essa prática e, consequentemente, recalcar essa conduta da criança, né? O que ela vai fazer? Ela vai precisar de colocar no nível mais inconsciente da sua mente uma experiência que foi angustiante para ela. Só que a gente está falando de uma criança que, por si só, já nem tem um aparelho mental formado e que talvez nem tenha essa consciência pré-estabelecida. Então, olha para você ver, esse ego, ele está sofrendo influência, ele está operando com elementos e compulsões que são, por si só, inconscientes. Então, apesar do recalque, apesar do conteúdo dele ter sido migrado para o nível mais baixo da consciência, o ego, propriamente dito, ele utilizou, trabalhando nas suas instâncias, de elementos que são da inconsciência na consciência. Se é que a criança tem essa consciência nessa idade. Depende da idade de cada caso que a gente está falando aqui agora, né? Então, eu sei que é problemático esse entendimento, mas para que ele fique claro para vocês, eu quero que vocês entendam que qualquer mecanismo ou atividade defensiva que uma criança tenha, ela, para sair da consciência, se existir uma consciência, vai ser necessário que o ego acesse conteúdos que são inconscientes. Vamos ilustrar aqui para vocês verem. Eu fiz isso na aula passada, mas como eu sei que isso tende a gerar conflito e dificuldade de entendimento dos conceitos, eu vou ilustrar novamente. Vou fazer aqui melhorzinho. Aqui, ó. Pensem comigo aqui, ó. Se eu tenho uma criança que está com um comportamento, né, ela ainda é muito jovem, não tem nenhum conteúdo recalcado, e que ela precisa recalcar esse conteúdo, quando surge o ego, operando uma resistência, operando um recalque, uma negação, uma projeção, o que ele faz? Ele mantém, o ego, ele vai manter esse conteúdo aqui. Então o ego, para manter esse conteúdo aqui, ele pegou o conteúdo de um nível da mente e colocou embaixo, da consciência para o inconsciente. Tá vendo que ele, por si só, não pertence à consciência? Agora, se nem existir essa divisão, já prova que o ego, ele já surgiu em algum momento em que o aparelho mental em si nem era consciente. É sobre isso que estamos falando. Então, não tentem colocar o id no inconsciente e o ego na consciência, porque vocês não vão conseguir fazer isso.
Porque o ego ele deriva de um nível inconsciente da mente. Ele deriva do id. E o id era puramente inconsciente. O ego, então, ele vai ter na sua constituição, vai ter na sua formação e no seu modo de atuar no aparelho mental também o inconsciente. Ele transita tanto por esse elemento pré-consciente, consciente ou inconsciente. Porque para exercer essas defesas, operar, pegar uma experiência, migrar, criar um recalque, criar uma identificação, criar uma sublimação, criar uma negação, criar uma defesa qualquer, ele vai precisar estar nesse trânsito e operacionalizar, agir, atuar, tanto na consciência, quanto na pré-consciente, quanto no inconsciente, ou quando nem isso estiver pronto, operar, atuar no inconsciente. Ok? Então é sobre isso que a gente está falando aqui, ó. Possui percepções conscientes, né? Ele existe sim no ego essa ideia da consciência pré-consciente, mas a sua atividade defensiva, recalque, negação, projeção, é radicalmente inconsciente. Afinal, quando a gente está falando de recalcar algo, que seriam essas atividades defensivas nesse exemplo aqui, a gente está falando de uma atividade inconsciente, de afastar da consciência do sujeito uma experiência que lhe gera angústia ou tensão. Beleza? Então aqui, ó, regra clínica, ó. Se as defesas são inconscientes, a resistência não é má vontade ou desonestidade do paciente. Ela não está escondida, ela não pode mostrar. Então o que a gente tem que entender aqui, ó? Vamos falar de um paciente que já tem um aparelho mental desenvolvido, né? Se eu estou diante de uma situação em que um paciente ele está com dificuldade ou ele não consegue falar sobre um assunto, a gente não pode tensionar ele. Por que, que a gente não pode tensionar ele? Eu não posso. Ele está dizendo assim: olha, eu não consigo falar sobre um trauma que eu tive na minha infância. Eu pergunto sobre aquele trauma, ele diz que não consegue falar. Eu não posso tensionar ele. Por quê? Porque aquela resistência, aquela incapacidade de falar sobre aquele assunto não é consciente. Ele não está deixando de falar aquilo porque ele não quer falar sobre aquilo conscientemente falando. Ele não fala sobre aquilo porque existe toda uma defesa inconsciente que foge do controle dele, que impede ele de falar. E se eu coloco ele, forço ele a falar sobre aquilo, eu estou forçando a ele a uma experiência mental ao qual ele não está pronto, ao qual o aparelho mental dele privou ele de acessar. E se privou ele de acessar, é porque está gerando grande angústia e tensão. É justamente o que eu coloquei logo abaixo, ó. A regra técnica é a seguinte, ó: analise a defesa antes do conteúdo defendido. Então, em vez de você ficar focado lá na origem do sintoma do paciente, você tem que analisar as defesas dele, aquilo que ele está falando, aquilo que ele está externalizando através da livre associação de ideias. Interpretar o recalcado a quem ainda não precisa recalcar é desperdiçar a interpretação e fortalecer a defesa. Se eu ficar focado na origem sintomática do sujeito, lá na origem do que realmente foi recalcado, e não daquela manifestação do recalque, eu não só tensiono o sujeito a algo que ele não está pronto, como eu dou mais força ainda para aquela resistência. Por quê? Porque cada vez que eu for ao encontro daquilo de forma bem enérgica, a resistência vai agir de forma enérgica, tal quanto a força que eu coloquei sobre aquele elemento. Por quê? Porque a resistência ela é um resultado de uma tensão, de um conflito pulsional. Então, o caminho não é esse. O caminho é qual? Justamente analisar a resistência que o sujeito está manifestando. Se ele está deixando de falar do problema com a esposa, que moveu ele para o consultório, para falar do trabalho, nós vamos falar do trabalho. Por quê? Porque o trabalho é a resistência. Falando do trabalho, a gente chega na esposa. Chega na esposa sem aumentar a tensão e sem aumentar a resistência. É exatamente sobre isso que a gente está falando. Eu tinha dito em aulas com vocês o seguinte, que a gente tem que ter muita paciência na clínica, que a capacidade de escutar, ela não é um mero capricho, ela não é uma mera indicação que a gente faz para o analista, ela é uma matéria-prima extremamente importante. Sem a sua escuta, o paciente não pode
se associar livremente, se você intervém o tempo todo, se você se coloca na cena o tempo todo, se você toma o lugar do paciente, ele não vai conseguir ter essa livre associação de ideias, as resistências vão ficar cada vez maiores, tá? Então é essa a ideia. Então o eu, ele é sim, em grande parte, inconsciente. Beleza? Vamos seguir? Aqui eu vou dar uma pincelada, porque querendo ou não, eu já trouxe grande parte desses conceitos para vocês durante as explicações que eu acabei de fazer, ó. O eu, né, ou o ego, a gente já entendeu que são sinônimos aqui, né? A superfície de contato e a busca por síntese. Então vamos lá. O eu não é dado de nascimento, tá? A gente já entendeu isso. Não é uma coisa que a gente já nasce com ele, não é de nascença, tá? É a parte do isso modificada pelo contato com a realidade, como a gente acabou de ver, né? O eu é, antes de tudo, um eu corporal. Eu sempre falo para vocês, a gente sempre bate nesse ponto, que a origem pulsional, ela sempre volta para o corpo de alguma forma. Afinal, nós somos um ser que tem corpo, mente e espírito, né? Aqui a gente está falando de um sujeito de novo que entra em contato com esse corpo. Então é natural que em algum momento eu precise entrar em contato com esse corpo para me constituir como sujeito, para saber o que é o eu. Então, esse eu que ele está falando assim, que é antes de tudo o ente corporal, é que esse eu ele entra em contato com essa fronteira que é o próprio corpo para se constituir e também para constituir a realidade externa, para entender que existe um limiar entre eu e o outro, eu e o mundo. E como é que eu construo essa barreira na minha mente? Entendendo que existe o eu que é limitado pelo meu corpo. Então, ó, existe o eu estou aqui. Existe o computador que está na minha frente, a câmera e você. Tá vendo que começa uma limitação do eu e do mundo a partir de um corpo? Então, esse corpo também constitui esse sujeito, constitui essa ideia do eu. Beleza? E esse eu, ele também tem um elemento que é a prova da realidade. Distinguir percepção de representação. Eu preciso entender, e aqui a gente está num dos principais elementos da neurose da psicose, né? Que existe a realidade, né, o que é realidade objetiva, como eu trouxe anteriormente, de uma representação mental. Uma coisa eu dizer para vocês assim, olha, é, o café é a melhor bebida de todos os tempos. Eu amo café. Ou o café é uma bebida. O café ser uma bebida é uma realidade. Tá posta. É uma bebida, é um líquido, ok? Nesse estado que ele se encontra, né? Mas ser a melhor bebida de todos os tempos, a gente já tá falando de uma representação. É, para mim, uma melhor bebida. Só que esse café que é uma melhor bebida, que é o café que eu vou internalizar, que é a representação de café que vai ter no meu aparelho mental. Porque o café não é só café, ele é aquilo que ele representa para mim. Então eu preciso entender que essa realidade, ela também é constituída a partir de uma representação. Só que eu consigo diferenciar a minha representação de café por querer acreditar, e aí a gente já está falando de um pensamento delirante, que está bem dentro da ordem da psicose, eu querer acreditar que o café é a melhor bebida de uma forma absoluta. E todas as pessoas amam café, e todas as pessoas sabem que o café é a melhor bebida. Isso já é uma psicose. Por quê? Porque existe um pensamento delirante. A minha representação inconsciente externalizou para uma realidade e foi posta como uma realidade objetiva. E aí eu já tenho um rompimento com o real, ok? Então só para entender que esse eu, ele tá sempre fazendo esse jogo aí do que é representação, do que é o eu real, tá? Então é o meu ego, o meu eu que faz essa distinção, olha, isso é uma representação sua, tá? É isso que faz com que eu entenda que eu posso ofertar água ou café para uma pessoa e que eu não posso querer que todo mundo beba café. Então essa diferença com a realidade que faz com que o meu ímpeto ele seja colocado em cena, tá? Próximo passo, olha, adiamento, interpor pensamentos antes da descarga. Esse aqui, gente, é uma forma com que o ego ele é constituído, ou o eu, né? Que é extremamente importante para a gente entender e é onde ele surge também, né?
Por quê? Porque quando eu coloco que eu tenho que pensar, eu tenho que interpor, eu tenho que colocar uma racionalização antes de uma descarga pulsional, eu estou agindo de forma consciente e não inconsciente. Eu estou me conectando com a realidade ao qual eu preciso pertencer. E isso é o ego que faz. Eh, Exemplo, eu vou brincar com café, eu quero tomar um café na melhor cafeteria da minha cidade. Eu não posso agora. Por que que eu não posso agora? Porque eu estou dando aula para você. Então, me veio a ideia da cafeteria quando eu estava falando com vocês, porque eu amo café, e me veio um desejo de ir lá tomar esse café, mas esse desejo ele foi interposto por um pensamento que impediu a descarga desse desejo. Qual que é o pensamento? Eu tenho que terminar essa aula. Antes de eu terminar essa aula, eu não vou lá tomar o café na cafeteria. Então, tá vendo? Olha para você ver, existe um adiamento pulsional aqui que não há no id. Então, quando a gente fala de adiamento, a gente está falando desse ego que conecta o sujeito com essa realidade. E que às vezes vai fazer com que esse id ele consiga se sobrepor, mas às vezes não. Então, sempre vai ser essa dualidade, esse conflito. Afinal, como a gente está falando de psicanálise, sempre existem conflitos aí a serem interpretados. Beleza? Mas a gente tem mais conceitos aqui, olha. Defesa, proteger-se da angústia, né? Olha que interessante isso aqui. Quando a gente falando do ego, a gente pensa, ele é só uma instância corta barato, né? Que tá sempre barrando o desejo, o princípio do prazer, que é o id, né? Mas não, ele faz um trabalho muito interessante que é absorver a angústia que se gera quando o desejo ele não é atendido. Então, por exemplo, eu quero tomar esse café, me veio essa memória. Se eu não tivesse esse ego bem estruturado, eu iria ser tomado por uma angústia enorme. Por quê? Porque eu quero muito esse café. Nossa senhora, eu não dou conta de pensar em outra coisa que não é o café. Se eu não tomar esse café agora, eu vou ficar louco, eu vou dar uma crise de ansiedade. Eu criaria uma somatização enorme, porque eu seria revestido de uma grande angústia diante da frustração do meu desejo. O id quer o café e eu não dou o café pro id. Seria tomado por uma angústia muito grande. Mas como eu tenho um ego resiliente, o que ele vai fazer? Ele vai absorver essa angústia. Ele absorve toda essa angústia de não ter o café atendido e retém para que o id não colapse, para que eu não submeta toda a minha experiência à descarga angustiante do id, que a gente já sabe também que existe uma pulsão de morte. Ele absorve toda essa angústia e retém. Obviamente, o que é o mais recomendado para todos nós, a gente já viu isso em algumas aulas e eu acho que está ficando cada vez mais claro para vocês, é que em algum momento, isso que ele reteve, que o ego reteve, ele dê vazão. Em algum momento ele me permita ir lá na cafeteira e, e tomar o meu café. Por quê? Porque se ele não me permitir tomar esse café, essa pulsão que vai sendo recalcada, num primeiro momento reprimida, né? Mas posteriormente recalcada, se ela nunca fosse ser atendida, satisfeita, ela pode virar um conteúdo que vai ser necessário ter o retorno recalcado. E pode virar um sintoma, pode virar uma questão extremamente problemática, pode virar uma concentração pulsional que vai sair em um momento em que não deveria sair, né? Que são essas formações e esses contratos inconscientes que a gente já falou em outra aula, que é quando, por exemplo, eu ajo de forma extremamente desproporcional a uma experiência e não sei o motivo. Às vezes eu, sei lá, deixo o meu celular cair e fico extremamente enfurecido porque meu celular caiu, o que não deveria ser proporcional. Eu deveria ficar chateado, mas não deveria ficar extremamente enfurecido. Mas por quê? Porque, na verdade, aquele cair do celular foi só um contrato inconsciente que o meu aparelho mental fez para dar evasão para toda aquela pulsão que não foi atendida, que o ego não permitiu que fosse atendido, que o conteúdo foi recalcado. A gente viu exemplos assim ao longo das últimas aulas, só que eu não falava para você quem que era o ator
que operava recalcando e reprimindo esses desejos. E agora vocês têm um nome para isso. Agora vocês entenderam que isso é a ação do seu ego. O seu ego vai recalcar e reprimir todo esse conteúdo. Entendeu? Obviamente que em algum momento ele vai ter que dar evasão, mas é ele que absorve essa tensão e em algum momento ele dá evasão para ela também. Beleza? Então, qual que é uma das funções dele, né? Defesa, proteger-se da angústia, né? Então, ele absorve toda essa angústia advinda da não satisfação desse desejo, certo? E uma muito importante, isso aqui é muito, muito, muito importante. Existe no ego a síntese e o esforço de unificar contradições. O que seria a síntese e o esforço de integrar contradições? Vamos pensar aqui. Você, sujeito pensante agora, você é fruto disso. Você tem que integrar um monte de coisas, não é? Uma questão existencial extremamente problemática, e a gente falou sobre isso na última aula, que é a ideia existencial. Você é um sujeito que vive para morrer, em algum momento você vai morrer. Você vive e morre. Peraí, mas eu tenho que lidar com essa contradição. Se o resultado é a morte, eu vivo, porque eu não morro, porque eu vivo, qual a origem da vida? Todas essas questões extremamente complexas, elas precisam chegar num denominador comum e elas precisam ter lugar. E você tem que chegar numa síntese disso. Quem que faz a síntese disso acontecer é o seu ego. Ele que vai chegar em uma resposta para você. Não estou dizendo que essa resposta é a melhor, que é a correta, que é a mais assertiva, mas é o que ele conseguiu chegar. É a síntese do sujeito sobre essas contradições. E então, quem que faz tudo isso é o seu ego. Como é que ele faz isso? Ele faz isso controlando essa angústia, né, absorvendo parte dessa angústia, adiando um monte de com pensamentos, um monte de descargas suas, e para ele fazer isso, ele precisa chegar em conceitos, em consensos mentais, em elaborações mentais que você faz sobre você, sobre o que você sente, sobre o que o mundo pensa a seu respeito. Por isso que temos a ideia de eu como uma noção sélfica, né? De que o eu é o próprio sujeito, que em tese não estaria de tudo errado, mas não está de tudo certo, porque o eu, na verdade, ele é uma instância que opera sobre o seu aparelho mental. Ele não tem compromisso de ser um marco de identidade seu, apesar que a sua identidade é, em grande parte, constituída a partir desse eu instância, tá? Mas qual que é o propósito do eu ego aqui, né? É ser essa instância que vai mediar esse it, que vocês já viram, que é o isso, com as suas próprias ideias e esforços unificados de contradição, mas também com as questões do princípio de moralidade do superego que a gente ainda vai ver. Então ele está no meio, equilibrando essa balança, ou buscando equilibrar essa balança entre o id e o ego. Aí a gente, entre o id e o superego, aí a gente tem esse ego, tá bom? Então isso seria, de uma certa forma, o eu, né? Tá? Ah, Deide, mas e as questões de identidade? As questões de identidade, elas são bem mais amplas, porque, como eu falei para você, existe uma noção de corpo, de papel social, de constituição familiar, de elementos que são inconscientes. Então, dizer que o ego propriamente dito é a sua personalidade é demasiadamente, vamos dizer assim, incompleto, um pouco prematuro. Porque vamos dizer o seguinte: existem questões a seu respeito que são inconscientes, a gente viu isso ao longo da aula, não só dessa, como de várias outras, mas são suas. E se são suas, te constitui de alguma forma. Mesmo não sendo manifestas, mesmo não estando, de alguma forma, sendo externalizadas na sua consciência. O ego, ele tem acesso a esse conteúdo? Tem, mas não necessariamente o esforço de unificação que ele fez trabalhou
ao encontro disso, porque isso está recalcado. Então, assim, você é muito mais daquilo do que só aquilo que você percebe, ou só daquilo que você formou enquanto processo mental seu, ou aquilo que você tem na sua mente como representação de quem você é. Você é muito além disso. Esse conceito de quem eu sou, ele é filosófico, ele é estruturante, ele é extremamente problemático e a gente nunca vai chegar num consenso, porque você é isso tudo. E ao mesmo tempo você só não se resume a esse tudo, porque esse tudo é aquilo que você tem consciência de você e aquilo que está longe da sua consciência, aquilo que está além da sua compreensão. É muito mais amplo quem o sujeito é. O que a gente pode ter de ideia de quem o sujeito se unificou, né? Aí dá para a gente ter uma certa percepção aí de quem é esse eu instância, ok? Ó, o eu não tem energia própria. Toda sua força é emprestada do isso, frequentemente via identificação. Vamos eh, explicar um pouco mais sobre essa ideia de identificação aqui. Quando eu pego uma ideia de que eu, eu sei o que é ser pai, exemplo. A ideia de ser pai, ela vai partir de uma identificação que eu tenho com uma figura paterna, ou uma representação paterna que eu tive na minha vida. Só que essa representação paterna que eu tive na minha vida, ela é muito anterior a essa consciência, a toda essa complexidade mental que eu tenho hoje. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que me identificar com essa figura paterna, criar uma representação dela, e para fazer isso eu tive que pegar emprestada a energia do id, que era o que existia naquela época. Então, o que eu tenho hoje é uma representação de uma figura paterna a qual eu me identifiquei. E com isso eu tenho uma ideia do que é ser pai. Tá vendo que é tudo muito fluido, vai sendo transitado por esse aparelho mental? É uma energia que começa no nível mais profundo de consciência, que a gente chama de inconsciente, mas que vai se transformando em uma experiência cada vez mais consciente e vai se transformando mediante conflitos pulsionais, daquilo que se permite viver, daquilo que não é permitido viver, das suas experiências, dos seus conflitos, dos seus traumas, das suas alegrias, e assim você vai construindo essa identificação. Então, esse eu, ele vai muito além, só daquilo que você tem consciência de si, tá? Por quê? Porque a gente tem essa energia emprestada daquilo que foge da sua consciência, daquilo que está lá no seu inconsciente, mas que você traz o tempo todo. Por mais que você faça síntese de tudo aquilo, ainda há elementos emprestados, há elementos pulsionais, há elementos traumáticos, há experiências recalcadas e tudo mais, né? A gente vai ver no superego, né, que vai trabalhar com essa ideia da moralidade, todo esse processo de identificação de uma forma muito mais clara, porque o superego em si, ele precisa desse processo para acontecer. A identificação é uma necessidade para a construção do superego e é o assunto para a nossa próxima aula, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Um forte abraço e fiquem com Deus.